Olá, aqui é o Felipe Cunha, estou aqui na cobertura do Congresso Paulista de Neurologia. Hoje nós terminamos o nosso segundo dia, um dia completo de palestras, super importante e interessante para o nosso dia a dia. Aqui no 15º Congresso Paulista de Neurologia, na cidade maravilhosa de Santos, uma cidade bela, com povo muito bacana. Realmente não conhecia a cidade, achei que é uma boa perspectiva, um bom local de passeio. E o segundo dia é realmente o dia que, vamos lá, ontem foi o dia, a palestra só no período da tarde, aula de inauguração, aula magna, bastante tema legal, mas acho que hoje realmente é o que a gente espera do congresso. Então, comecei o dia na mesa de AVC. Eu acho que isso realmente chama muita atenção na nossa rotina da prática do hospital, da prática da urgência médica. Para você, colega neurologista, que gosta da urgência médica, que gosta de AVC. E a primeira palestra pelo Dr. Rubens é uma autoridade para AVC, e ele falou e ministrou muito bem sobre o AVC oculto. Então, o que realmente esses AVC ocultos, algo muito comum nos pacientes mais idosos, muito comum nos pacientes com comorbidades. Então, ele explicou e explanou muito bem sobre a questão desse manejo do AVC oculto. E uma coisa que me chamou muita atenção, realmente que não há uma diretriz de prevenção para esse AVC oculto. Então, realmente, apesar da gente saber que o controle dos fatores de risco são importantes, a presença do AVC oculto é comum no nosso envelhecimento, mas não tem uma diretriz, e que a gente deve individualizar realmente esse tratamento e a prevenção do AVC. Acho que isso chamou muita atenção e foi muito importante para nós no dia a dia aí da prática neurológica. Uma segunda palestra muito interessante foi sobre as novas terapias na doença cerebrovascular, o que está por vir. Palestrante pela doutora Maria Amélia Miranda, uma autoridade também para AVC. Eu achei que chamou muita atenção, e ela mostrou para nós sobre a questão de trabalhos, e principalmente com ESOs, que foi realmente vários trabalhos recentes, né, dessa questão da anticoagulação para os AVCs ESOs, aquele AVC com padrão embólico, mas não identificado o mecanismo emboligênico. E ela foi categórica e realmente mostrar que a maior parte dos trabalhos se mostraram negativos, né, acho que quase todo negativos, para profilaxia com anticoagulante para AVC-ESOs. E aquela questão, né, de realmente AS para todo mundo, também o seu risco, ticagrelor, também o risco de sangramento. Ela trouxe um dado muito interessante falando um pouco sobre isordil e cilostazol em prevenção de alguns AVCs, e mostrou algum benefício, mas o que mais chamou atenção foi realmente os medicamentos, né, para fator 11, né, então acho que talvez chama muita atenção para profilaxia para os AVCs cardioembólicos, versus já tem todas as ferramentas que a gente tem, e sempre pesando, né, que esses anticoagulações ou os profiláticos tragam benefício para o paciente do ponto de vista de evitar o AVC e, ao mesmo tempo, não ter risco de sangramentos. Acho que isso também é muito importante e chama muita atenção para nosso dia a dia. Outra palestra muito interessante foi realmente essa questão que a gente tem no dia a dia de consultório, esses AVCs microvasculares, essas microangiopatias, né? Então, qual é realmente a importância desses FASECAs alterados, e realmente entender que esses são fatores muito associados a questões evolutivas de fator de risco, e realmente as prevenções, a dificuldade que a gente tem de usar um preventivo para isso. Acho que também chamou muita atenção. A quarta aula do Dr. José Guilherme, então mostrou uma coisa muito legal que é importante e que a gente tem visto nos últimos 2-3 anos, é a embolização para pacientes com hemorragias subdurais de repetição. Realmente, nosso presidente Lula foi submetido a esse procedimento. Eu já tenho alguns pacientes também submetidos com boa resposta. Acho que isso também é muito importante. E algo que chamou muita atenção também, realmente o risco é um procedimento que tem uma capacidade boa de resolução,
E isso mostra os mecanismos da fisiogênese dessas hemorragias de repetição. Acho que também é algo que me chamou muita atenção. E a última aula de AVC, que também muito legal, foi realmente a circulação colateral pelas leptomeninges, né? Então, a importância disso na escolha da definição, muitas vezes, desse paciente para trombectomia. E o que mais chama atenção que essa colateral, mais uma vez estudada, sobre o desfecho que pode evoluir esse paciente no tratamento agudo do AVC. Acho que também é algo que a gente também não pode desmerecer, essa investigação dessa questão das colaterais. Já na plenária hoje, né, nós tivemos a questão prevenção realmente secundárias dos AVCs cardioembólicos, com o professor Sebastião Merizo, argentino, e trouxe para a gente muito importante essa questão das anticoagulações, e realmente é um desfecho. E quando o anticoagulante falha nesse paciente, tratando realmente para um AVC cardioembólico. E aí a gente começa a pensar. Primeira coisa que chama muita atenção, que não se mostrou benefício em trocar o anticoagulante desde que ele use corretamente o anticoagulante. Isso você, colega, muitas vezes está aí no seu dia a dia de acompanhamento. Eu estou com um paciente recente, anticoagulado, falhou, e aí? Trocar ou não trocar o anticoagulante? E os trabalhos mostram que não. E outro trabalho que mostrou, que acho que é muito importante, essas falhas, ele fez um organograma bem interessante, que é o fechamento da auriculeta, né, nesses pacientes. E aí, muitas vezes, é a combinação dos dois, isso tem que avaliar, ou só aqueles pacientes que também não podem ser anticoagulado, como tratamento, fechamento de auriculeta. Então, teve um trabalhozinho que falou de AS, mas eu acho que talvez está bem estabelecido, né, se puder usar anticoagulante, sempre anticoagulante, aqueles pacientes que não podem fechamento da auriculeta e aqueles que recorrem também fazer o tratamento adjuvante dos dois, fechamento da auriculeta e uso do anticoagulante. E talvez a palestra mais bacana, né, mais uma vez, o professor Ricardo Nitrini, muito sábio, muito cirúrgico, traz a questão do Alzheimer, né, do que foi uma doença rara, do que a gente tem, da definição de doença de Alzheimer. Falou muito desses marcadores biológicos, muitas vezes pode vir muito antes que a doença, então há implicações inclusive para pedir, principalmente esses mais fáceis de rastreio plasmático, mas enfáticos sobre as questões dos anticorpos monoclonais, né, essas novas terapias, uma luz no fim do túnel, mas que realmente, né, além do custo, dos riscos, eu acho que isso também pesa na decisão de tratamento, talvez o que pese maior em tratar ou não, e pela opinião dele nesse momento, não, realmente é a resposta clínica dos novos tratamentos para a doença de Alzheimer. Eu acho que isso ainda está muito cedo para a gente ter uma conclusão final. A gente espera que realmente a gente tenha algum tratamento efetivo para a doença de Alzheimer, e os anticorpos monoclonais foram uma luz, mas realmente o desfecho, a gente tem tido o paciente com boa resposta de imagem, mas uma má resposta clínica. E questionamento que realmente se mostrou no próprio trabalho, no Trailblazer 2, agora vai sair o 3 em breve, que realmente os scores são poucos para a gente falar que aquilo realmente foi efetivo do ponto de vista clínico, esse paciente. Eu acho que foi a palestra que mais me chamou a atenção ao longo do dia. E eu fui participar, que eu achei muito legal, eu acho que talvez a vivência de muitos neurologistas aí, seguidores do canal, né, seguidores, é essa questão dos pacientes. E agora, os pacientes que eram neuropediátricos estão caindo nos pacientes neurologistas adultos. Então eu participei da banca, eu acho que trouxe para trazer para vocês algo muito interessante, da banca de neurologia, então, de neurologia infantil. Eu não sou neurologista infantil, mas gosto da área, eu acho que é bem interessante. Ela foi coordenada pelo professor Fernando Koch. E a primeira aula foi AVC em criança, né? AVC em jovens, AVC em crianças. Então a gente sabe que tem mecanismos diferentes, distintos, às vezes mais de um. Realmente as cardiopatias e as doenças hematológicas são as principais causas de AVC em jovem, mas também a gente pode ter dissecções, malformações, né, outras patologias, e realmente a raridade que a gente às vezes tem para tratar. No nosso serviço nós já tivemos paciente jovem, já trombolizamos paciente jovem, já trombectomizamos paciente jovem, mas realmente é algo muito raro, não é algo comum e corriqueiro do nosso dia a dia.
E a aula foi ministrada muito, muito bem feita pelo Ronan José, um especialista na parte de AVC, foi muito interessante. A outra coisa bacana que trouxe foi as encefalopatias epiléticas. Isso eu tenho vários pacientes adultos, pacientes que já foram Lennox-Gastaut, pacientes que já foram EST, pacientes que já foram Dravet, e a professora Ana Carolina também trouxe algo muito legal, falando para a gente poder ver em questão, por exemplo, de Dravet. Isso foi bastante, acho que juntou muito, que Dravet muda o fenótipo. Então aquele paciente já não tem mais aquela quantidade de crise, esse paciente tem um comprometimento cognitivo, ele já não tem mais aquela sensibilidade para febre, mas ele tem alteração de comportamento de marcha, e que muitas vezes a gente não pode esquecer, né? Então, principalmente na escolha, e não é ideal a gente usar os bloqueadores de canais de sódio. Ela trouxe um caso muito interessante, um paciente adulto, crises refratárias. Quando ela foi entender, aquilo foi um Dravet inicialmente, e ela trocou esse tratamento desse paciente, tirou a lamotrigina, e esse paciente conseguiu controlar as crises e melhorar o comportamento, que era algo que estava piorando nos últimos anos. A questão também das doenças neuromusculares na infância, quando chega a maioridade, acho que também é algo muito importante, a gente tem tido muito. O Dr. Marco Antônio Veloso trouxe um compilado muito interessante, mas algo que chama atenção, acho que foram as 2 últimas aulas de neurologia infantil, pelo Dr. Rubens Watson de Gen, e ele traz muito interessante a questão do TDA e do autismo. Isso você, colega, com certeza está atendendo essa questão dos autistas e dos TDAs que não tiveram diagnóstico na infância e realmente são ou não são TDA. Então esse é o desafio, talvez, eu acho que hoje da nossa prática clínica. Eu acho que a gente não passa um dia sem atender a demanda disso. Então realmente entender se aquilo realmente foi. Ele trouxe muito essa questão das dificuldades, esses scores, da avaliação, de entendimento, da comorbidade, que isso muitas vezes dificulta. Essa questão de TDA e TEA comórbido, eu acho que também chamou muita atenção. E por fim, o Dr. Fernando Koch trouxe a questão do errinato metabolismo. O medo de todo neurologista geral é atender um paciente com errinato, e a gente tinha muita dificuldade de fazer, e ele trouxe muito essa questão genética. Lembrar que errinato é uma doença genética, e hoje que a gente tem essas possibilidades, os marcadores genéticos, e muitas vezes conseguiu o diagnóstico para esse paciente, mesmo na fase adulta. Essa foi a palestra neuroinfantil, acho que foi muito relevante para o seu dia a dia. Por fim, a gente está tendo alguns simpósios satélites. Esse foi muito legal, sobre a semaglutida, então o Ozempic, e os primos dele. Essa questão que eu acho que chama muita atenção, nessa questão de prevenção de doença vascular, essa questão também da doença de Alzheimer, dessas prevenções. Acho que é um compilado e algo para a gente pensar. E a última aula muito legal do congresso foi sobre viés cognitivo, Então, os viés cognitivos são essas dificuldades que a gente às vezes tem ou que formam nosso pensamento. Então, essas questões foi o Dr. Calderaro, o Tasso Adoni e Dr. Maurício. Então, muito legal, uma sessão muito recreativa, muito interessante, sobre a gente pensar no que realmente é os viés, e que a gente tem, essa curva de aprendizagem. Ao mesmo tempo, a gente tem momentos que a gente vai ter que repensar naqueles casos que dão dificuldade, e a gente tem todos os viés que a gente chama de ancoragem, os viés do halo, os viés que a gente tem essa presunção, os viés do tempo. Então isso mostra, eu já tinha assistido um pedaço de uma aula parecida dessa com o Dr. Maurício, mas hoje compilou dentro da neuro geral mesmo, Dr. Calderaro, mais uma vez, brilhantemente na aula dele, mostrando. Ele trouxe um caso muito interessante de uma paciente no pronto-socorro, naquela questão: eu tô com dor, eu tô com fotofobia, eu não quero tirar o óculos direito, eu não quero tirar a máscara, eu tô com dor, é a minha velha e boa enxaqueca. E naquele do dia a dia, talvez a pergunta não se encaixou, o momento não se encaixou, e aquilo não era uma enxaqueca, era uma cefaleia vascular, com complicação depois. Então, o Dr. Tasso também trouxe uma paciente com clássico da gente pensar que era uma neuromielite ótica, e depois aquilo não era uma neuromielite ótica. Então, esses viés que a gente tem que repensar.
Então, a melhor forma, a gente sempre tem que elaborar, isso é muito legal, a gente usa isso na prática, pensa três possibilidades, a mais comum, a mais grave, né, e algo que possa encaixar naquele contexto do paciente. Então, eu acho que isso para você, colega que está começando, para você início de carreira, para você estudante, ou para você mesmo já, eu já estou com meus 20 anos de formado de medicina, meus 12 de neurologia, vamos ter às vezes calma, paciência, né? Então, eu acho que ajuda muito para a gente poder pensar no nosso tratamento e pensar sempre, né? A gente tem que estar descansado, a gente tem que ter calma, a gente tem que tomar cuidado para não enganar no nosso pensamento, e muitas vezes ali uma palavra bem puxada, bem vista na anamnese pode te ajudar completamente o desfecho do paciente. Então, gente, isso foi o segundo dia do Congresso Paulista de Neurologia. Espero que vocês tenham gostado, e a gente está aqui para ajudar, para trazer informações. É lógico que a gente às vezes não vai conseguir trazer tudo o que a gente gostaria, porque o ruim, eu estou em dois, está eu, o Vitor Fiorini, mas a gente não consegue em todas as aulas, né? Então, eu acho que sempre eu sou um entusiasta e um apaixonado para congresso, acho que todos devem ir. Aquele que não pôde ir, espero trazer para você pelo menos um resumo aí das principais aulas que eu consegui assistir, eu não consegui assistir todas. O Dr. Vitor também está aí junto, vai fazer também o seu resumo das aulas, acho que vai ser muito bacana. E espero principalmente que algo aqui desse resumo traga para você. Lembrando que a gente terá também, além desses resumos, uma live também do congresso, dos principais highlights, no dia 9 de junho, às 20 horas, eu acho que isso também é bem interessante, faça a inscrição, nos acompanhe lá, você tem a oportunidade de fazer perguntas ao vivo, mas eu acho que o mais importante realmente é trazer informações para vocês, tá? Nos vemos amanhã, um abraço a todos.